Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula, né? Nós vamos falar hoje do capítulo 5, que está lá na página 110 do livro de Ciências, tá? Vamos abordar conceitos de hereditariedade, tá bom? O que são conceitos de hereditariedade? Quando a gente está em uma reunião de família, igual o livro aí fala, é muito comum a gente ouvir, puxou o cabelo do pai, puxou o cabelo da mãe, mas o nariz é muito parecido com o do avô dele, esses olhos vieram da avó, a cor é muito parecida. Tem até alguns ditados e expressões populares que podem estar associados aí ao grau de parentesco, né? Tem aquele cara de um, focinho de outro, tal pai, tal filho, e vários outros aí que a gente conhece. Mas o que muita gente não sabe é que isso está atrelado à genética, né? O que vem a ser essa genética aí? A genética ela é a parte da biologia que estuda os mecanismos envolvidos na transmissão de características biológicas, de geração para geração. O que é isso? De pai para filho e assim por diante, né? A herança é de geração para geração, a herança genética ou hereditariedade. E essa transmissão aí de características é chamada de herança genética ou de hereditariedade. Observa essa imagem aí que está na tela, né? Aparentemente é um pai e um filho, ou então um avô e um neto. Quando as gerações vieram antes, eu vou chamar eles de ancestrais. Indivíduos de uma família que vieram antes, eu chamo de ancestrais, né? E os que vieram após são chamados de descendentes. Então, nós temos os ancestrais e os descendentes, certo? Nas relações de parentesco, os nossos avós vão ser quem? Nossos ancestrais, né? E os filhos e netos que vamos ter são os descendentes. Aqui nós temos um exemplo de heredograma, tá? O que é um heredograma? A gente conhece muito por chamado de árvore genealógica. Muitas vezes vocês já podem ter criado isso na escola, ter feito um trabalhinho lá nos anos iniciais sobre a árvore genealógica, ou até mesmo agora no ensino fundamental, né? A gente faz sobre a árvore genealógica. O que ela mostra? Ela nos mostra a relação de parentesco e vai utilizar com essa relação de parentesco símbolos padronizados. Quais são esses símbolos? Neles, as mulheres ou as fêmeas das demais espécies aí de animais são representadas por círculos. Então, sempre quando for do sexo feminino, são representados por círculos. E os homens ou machos de outra espécie são representados por quadrados, certo? Então, mulher é o sexo feminino representado por quadrado, por círculo, desculpa, homem, sexo masculino representado por quadrado. Vamos gravar isso. Feminino, círculo, masculino, quadrado, certo? Os casamentos ou as uniões que vão gerar descendentes são indicados por linhas horizontais, tá? Quando eu tenho algum casamento, é representado por linhas horizontais. Olha ali, por exemplo, aqui na imagem, o avô e a avó, eles são casados. Então, tem uma linha horizontal ligando eles aí, né? Os descendentes dessa união são ligados entre si a seus pais, representado no nível abaixo, e assim sucessivamente. Vamos usar um exemplo ali da Joana. Procurem a Joana aí, é o último círculo aqui do heredograma, tá? Vamos analisar a Joana. A Joana, ela é filha. Então, ela é fruto do casamento do pai com a mãe, certo? Então, olha ali, ela está representada um nível abaixo do pai e da mãe. Ela é representada junto com o irmão e a irmã dela por uma linha horizontal que está ligando ao pai e à mãe. Então, os filhos de um casamento, eles são suspensos por uma linha vertical e ligados por uma linha horizontal, certo?
Então, os descendentes dessa união são sempre ligados entre si aos seus pais, representados no nível abaixo, e assim sucessivamente. Os mais acima são os meus ancestrais, e os que vierem abaixo de mim são os meus descendentes, tá bom? Então, nós temos que lembrar o quê? Sexo masculino representado por quadrados, sexo feminino representado por círculos, tá bom? Quando eu falo da geração de um novo indivíduo, eu tenho que lembrar da célula, certo? Nós já estudamos que uma das principais características aí da célula eucariótica é ter o material genético no interior do seu núcleo, de forma variável, né? Ele é bem individualizado e sempre esse núcleo vai ser separado do restante da célula por um envoltório, que é denominado a carioteca. E lá dentro vai ter todo o meu material genético ali daquele núcleo. E quem são os cromossomos? Os cromossomos estão presentes lá. O cromossomo, que também pode ser chamado de cromossoma, ele é uma longa sequência de DNA, tá? O que é o cromossomo? Uma longa sequência de DNA que vai conter vários genes, várias características, né? Com funções específicas na célula dos seres vivos. Esse cromossomo aí, qual a função dele? Ele está intimamente relacionado à determinação do sexo e à herança genética daquele indivíduo ali, certo? Então, qual que é a função do cromossomo? Ele está relacionado ao sexo biológico daquele indivíduo e à herança genética que ele vai carregar, aquela sequência ali do DNA, tá bom? Aí, como que vai acontecer a migração desses cromossomos? Como eles vão dividir, como vai ocorrer essa divisão celular aí? Existem dois tipos de divisão celular, que é a mitose e tem a meiose. A mitose, essa primeira coluna aí, essa primeira imagem que está aparecendo aí na tela, ela dá origem a duas células filhas, tá? Tem uma célula que dão origem a duas células filhas. Elas são formadas de uma célula mãe, que é essa célula que é a origem. E elas são idênticas, tá? Com o mesmo número de cromossomos e o mesmo material genético. Então, uma célula mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos e o mesmo material genético. Essas células que elas vão gerar são chamadas de células somáticas. Essas células somáticas, elas são responsáveis por formarem os tecidos e os órgãos que vão constituir os organismos multicelulares. Então, essas células que ela gerou, elas vão formar os tecidos e os órgãos, tá bom? Em geral, essas células, na sua maioria, elas são diploides, isto é, elas vão ter dois cromossomos de cada tipo, que vão formar um par, tá? Um vai ser de origem materna, outro vai ser de origem paterna, um da mãe, outro do pai, herdado lá na fecundação, tá? Essas células, elas vão ser representadas, essas células somáticas, elas são representadas por uma nomenclatura que é chamada de 2N, tá? Onde cada N aí vai ser o número de cromossomos que ela tem, tá bom? Quando os cromossomos pertencem ao mesmo par, eu chamo ele de cromossomos homólogos, tá? Então, pertencentes ao mesmo par são chamados de cromossomos homólogos. Quando eles não estão no mesmo par, eu vou chamar eles de não homólogos ou cromossomos heterólogos, tá? Isso tudo aí para vocês acompanharem, tá na página 111. Então, vamos voltar. A mitose, ela tem uma célula mãe que vão gerar duas células filhas, essa célula se divide, gera duas células filhas que vão ser chamadas de células somáticas. Essas células são células diploides, porque têm o mesmo material genético e a mesma quantidade de cromossomos. São representados por 2N. E eu tenho a minha outra divisão celular, que é a meiose. Na meiose, vai ocorrer a formação de células reprodutivas, tá? Os gametas são gerados nessa divisão celular aí. Eles têm metade do número de cromossomos, tá?
eles têm metade do número de cromossomos da célula original. Além dessa redução do número de cromossomos, acontece ali a troca aleatória dos fragmentos. Então, os cromossomos eles fragmentam ali, o que possibilita a formação de novas combinações genéticas, assim aumentando a variabilidade genética, a variabilidade da espécie, com que o indivíduo não seja tão igual ao outro, tá? As células reprodutivas, as células aí oriundas da meiose, elas, na sua maioria, são chamadas de células haploides, tá? Com apenas um cromossomo de cada tipo. Então, lá eu tenho um conjunto de cromossomos na mitose e é chamada de diploide. Na meiose, eu tenho apenas um, é chamado de haploide e ela vai ser representada por N. Então, vamos fazer um resumo. Células, a mitose, a divisão celular da mitose. É uma célula-mãe, vão gerar duas células filhas, são chamadas de células somáticas. Elas são responsáveis por formação de tecidos e órgãos, tá? Chamadas de células diploides, porque tem a mesma quantidade de cromossomos e o mesmo material genético, representado por 2N. Desculpa, por 2N. A meiose, também chamada de células reprodutivas ou gametas. Nessa divisão celular, elas vão dividir o número de cromossomos pela metade, originando 4 células filhas. São chamadas de células haploides e representadas por N. Olha um exemplo aí na espécie humana, tá? O que acontece na mitose na espécie humana? Eu tenho a célula-mãe, que tem 46 cromossomos, ela vai gerar duas células filhas com o mesmo material genético, a mesma quantidade de cromossomos, 46, certo? Lá na meiose, espécie humana, tenho 46 cromossomos, ela vai gerar 4 células filhas com cromossomos pela metade, ou seja, 23 cromossomos cada célula aí, certo? Aí eu tenho o que eu chamo de cariótipo. Nós já aprendemos o que são os cromossomos, agora vamos ver o que é o cariótipo. O cariótipo é o conjunto desses cromossomos aí, cuja certa quantidade, tamanho e forma desses cromossomos vão ser característicos de uma mesma espécie, tá? E todos os indivíduos que vão formar aquela espécie. As espécies diferentes, por exemplo, quando eu tenho uma espécie de um cachorro e a espécie do ser humano, eles vão ter as quantidades, as formas vai ter o cariótipo, o conjunto de cromossomos dele vão ser diferentes. Então, tem cariótipos diferentes, mas aqui nós vamos focar na espécie humana nessa aula, estamos falando da espécie humana. Vamos usar um exemplo. A espécie humana, ela tem 46 cromossomos, como já vimos, né? Esses 46 estão aos pares, certo? Onde 23 são de origem materna e 23 são de origem paterna. Mas como são feitas essas divisões dos pares aí? Vamos dar uma olhada. 22 pares desses 46 cromossomos, eles são iguais em todos os indivíduos da espécie humana. Eles são denominados cromossomos autossomos, certo? E o último par, que dá o par 23, ele é chamado ele pode ser representado pelo XX ou pelo cromossomo XY. São os denominados cromossomos sexuais. Se ele for de origem XX, é o cromossomo que dá origem ao sexo feminino, representa o sexo biológico feminino. E o XY é o que representa o cromossomo que representa o sexo biológico masculino aí, certo? Olha essa imagem aqui. A primeira imagem, que não está tão colorida aí, está na cor, acho que marrom, né? Olha, dá uma olhada. Eu tenho 23 pares de cromossomos aí, certo? Eu tenho 23 pares de cromossomos. Se eu contar do primeiro ao 22, todos eles são parecidos, são iguais, são cromossomos que eu chamo de cromossomos autossomos. O último par deu origem XX. Então, o que acontece? Ele deu origem
ao sexo feminino, certo? Sexo feminino. Agora, olha a outra imagem. Há uma desigualdade no último par de cromossomo, que é o par de cromossomo sexual. Quando eu tenho essa desigualdade, ele é menor, significa que o cromossomo é cromossomo Y, certo? Então, ele deu origem ao sexo masculino, a um homem. Aí, o que vai determinar quando vai ser do sexo masculino e quando vai ser do sexo feminino, certo? A determinação genética do sexo biológico do indivíduo ocorre no momento da fecundação. O ovócito sempre vai ter o cromossomo X, né? Porque o sexo feminino, como a gente viu, é XX. Já o espermatozoide, ele pode conter o cromossomo X ou Y, tá? Olha no esqueminha aí do lado aí. Ele pode ter o cromossomo X ou o cromossomo Y. Se o espermatozoide que tem o cromossomo X fecundar o óvulo X, vai gerar um indivíduo de cromossomo XX. Então, o sexo biológico dessa criança aí vai ser feminino. Agora, imagina se o espermatozoide tem o cromossomo Y, certo? Se ele tiver o cromossomo Y e fecundar um ovócito X, porque o da mulher sempre vai ser X, o sexo do embrião vai ser XY. Então, vai ser do sexo masculino aí. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, certo? O homem. Lembra que eu falei que 22 pares, se tem 22 pares, tem total de 44 cromossomos. Então, 44 são autossômicos, representados pela letra A, 44A, mais o último par, que é o cromossomo sexual, XY. Já sabemos que XY representa o sexo masculino. Então, ele tem 22 pares autossômicos, mais o par sexual, XY. Caso feminino da mulher, 44 ou 22 pares autossômicos, mais o último cromossomo sexual, XX, que é o par sexual aí, né? Então, se eu quiser representar o cariótipo masculino, cariótipo do homem, 44A mais XY. Se eu quiser representar o cariótipo feminino, 44A mais XX, certo? Essa aula aí continua, tá? Essa aqui é a parte 1, nós temos a parte 2 desse conteúdo aí, tá ok, galera?